pessoal, vamos começar pelo nosso molde então. A gente vai fazer um retângulo aqui de 25 por 14, 25 por 14, que simples. Agora aqui dentro a gente vai fazer o que? A gente vai dividir aqui todo esse espaço aqui até aqui embaixo de 2 em 2 centímetros. Marquei então de 2 e 2 centímetros. A gente começa a marcação a partir do segundo risco, meio centímetro da direita para a esquerda. No próximo risco a gente vai marcar 1 centímetro. No próximo a gente vai marcar 1,5 centímetro. No próximo a gente vai marcar 2,5 centímetros. No próximo a gente vai marcar 3,5 centímetros. No próximo a gente vai marcar 4,5 centímetros. No próximo a gente vai marcar 5,5 centímetros. No próximo a gente vai marcar 7. No próximo 8,5. No próximo 10. E no último aqui, 12. Então agora a gente faz aquela, como se fosse uma parábola, né? Na matemática, quando a gente estudava lá. Então aqui, mais ou menos uma parábola aqui, ó. E aqui fica sendo o nosso molde lá da parte de cima. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vai fazer o avental. E eu vou mostrar onde nós vamos utilizar então esse molde aqui. Para fazer então o avental, a gente vai precisar do tecido principal. Aqui eu fiz um detalhe aqui do lado, né? Eu emendei aqui propositadamente, porque eu queria que ficasse um detalhe aqui e já quiltei. Esse tecido aqui então ficou no total de 65 aqui na altura dele e na largura ficou com 48. Eu já quiltei ele na manta acrílica, tá prontinho. Vocês vão precisar também desse plástico aqui para fazer o forro dele. Esse plástico que eu tô usando, ele é aquele utilizado para forrar babeiro de bebê. Ele tem vários nomes, tá? E na loja onde eu compro, eles me falam que é plástico para forrar babeiro de bebê. Então eu falo dessa forma. Então esse aqui vai ser a parte que vai ser forrada atrás. A medida do bolso então ficou 15 por 15, eu também fiz esse detalhe aqui do lado para combinar com a parte principal. Aqui é o forrinho dele, tá? Esse aqui eu corto sempre um pouco maior o forro. As 3 alças, no caso, é uma para o pescoço e 2 aqui para a cintura, elas têm a mesma medida. Depois a gente vai dar uma refilada, tá? Mas eu cortei elas com 70 de altura por 7 aqui. Aqui elas têm 7 de largura. Aí a gente vai dobrar e a gente vai trabalhar nelas. Vão precisar também de um tecido mais ou menos na medida de 17 por 3 para colocar o elástico ali no final. O elástico simples, esse aqui ele tem 1 centímetro, mas pode ser o elástico que vocês tiverem em casa. Não precisa ser nenhum elástico especial. E o botão, que eu vou colocar esse aqui, esse lindinho, que é para onde vai engatar elástico. A gente vai começar pelo bolso. Nós vamos pegar o bolso, né, que já tá pronto aqui. Eu fiz essa emenda. A gente vai pegar o forro e vai sobrepor ele aqui e vai fazer então uma costura a toda a volta dele. Aqui deixa um espaçozinho aqui no meio para a gente desvirar. Fiz então aqui a volta, comecei aqui, fui, vim, voltei e vim e parei aqui e deixei aqui esse pedacinho no meio. Já cortei ali os cantinhos, ali, os 4 cantinhos. A gente desvira essa peça e o bolso fica assim. A gente vai na máquina e ele fica assim. Agora a gente dá uma passada no ferro, assenta a peça, depois faz um pesponto em toda a volta. O bolso então ficou assim depois de pronto. Já coloquei minha etiqueta aqui, depois a gente vai aplicar, mas por enquanto vamos deixar ele reservado. Vamos passar então agora para a parte das alças da cintura. Então aqui eu já tenho uma pronta. O que vocês vão fazer aqui? Super simples. Vocês vão costurar aqui em cima, ela tá aberta aqui. Vocês vão costurar aqui e depois toda a extensão dela até o final aqui. E depois vocês vão desvirar ela e vai ficar dessa forma aqui. Um lado fica aberto, não tem problema, que ela vai ficar por dentro da costura, não vai aparecer. Depois que vocês desvirarem, vocês façam um pesponto, então, em toda ela, até lá em cima. Vai ficar igual essa aqui. As 2 alças, então, ficaram prontas aqui. A gente vai passar para a alça de pescoço, que também é costurada da mesma forma que aquela ali. Mas antes dela, nós vamos costurar, então, a parte da alcinha aqui, né, que vai o elástico dentro. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar isso aqui e vamos passar uma costura reta aqui, toda a extensão dela aqui. Uma costura reta todinha aqui. E depois a gente vai desvirar ela
para colocar o elástico. Costurei então aqui, já desvirei e ele ficou assim, né? Essa tirinha aqui. Então a gente vai pegar o elástico aquele, eu botei ali a joaninha na ponta e a gente vai colocar esse elástico aqui para dentro. A gente tira daí a joaninha que tá aqui. O que que nós vamos fazer? A gente vai puxar isso aqui, ela tem que ficar assim, enrugadinha, para dar esse efeito aqui de sanfona. Ela tem que ficar assim, com mais ou menos uns 12 centímetros. Uma costurinha reforçada aqui e aqui. E aí ela vai ficar com esse efeito sanfoninha aqui. Ficou assim, então. Agora a gente vai passar então para essa parte daqui, que é a terceira alça, que essa aqui é do pescoço. A gente vai abrir, porque aqui eu passei com ferro bem no meio, eu deixei marcado ali. Então aqui a gente abre e pega essa parte que a gente fez e a gente vai costurar aqui, assim, para dentro. E a gente fecha aqui, só cuidado para não costurar ela junto, né? Então a gente vai passar a costura aqui, prendendo ela, e aqui, no caso, toda a extensão da faixa, como a gente fez nas outras duas, até o fim. Então tá aqui a alça do pescoço, aqui é onde engata, né? Só que eu não gostei daqui do meu trabalho porque eu calculei mal e não centralizei. Pode ver que aqui, ó, ficou essa parte mais pra cá. Então não ficou do meu gosto, mas vocês quando forem fazer, coloquem mais pro meio, aí vai ficar perfeito. Agora a gente vai passar pra parte de cima do avental, que é aquela parte onde vai a alça de pescoço. Então aqui a gente vai pegar o nosso molde, aquele que a gente fez lá no início, vai posicionar ele aqui e vai riscar ali. Depois nós viramos o mesmo molde aqui desse lado e riscamos aqui. Depois de riscado, a gente vai passar uma costura ali onde tá o risco. Agora eu vou cortar aquela parte ali. Ficou assim, então passei o risco, passei a costura e depois cortei o tecido. Agora a gente vai passar para colocar o bolso nele. Para colocar o bolso, a gente vai achar o meio do tecido e vai dar um pique aqui. Agora, daqui do pique para baixo, a gente marca 12 centímetros, acha o meio do bolso, faz uma marca aqui também, aqui no meio, e posiciona essa marca do meio aqui onde a gente marcou os 12 centímetros. Ali, então, fica sendo o meio. Então, a gente passa uma costura reta aqui, aqui e aqui. Aqui e aqui a gente dá um retrocesso, né, bem forte para que esse bolso não se desmanche. Costurei então aqui o bolso, ficou preso aqui. E já coloquei o botão, né, é onde a gente vai enganchar depois o elástico aqui. Então agora a gente vai passar para uma das partes finais, que é colocar as alças, né. Então a gente vai começar pela alça do pescoço, já que a gente colocou o botão ali. Então aqui eu cortei ele com 70 as faixas, mas ele acabou ficando com 60 aqui no pescoço. Então o que que eu vou fazer? Eu já fiz a marquinha ali de onde eu vou costurar, eu vou colocar quase rente ali e vou pregar com alfinete aqui. E vou passar uma costura aqui, pregando então essa alça no avental. Essa outra parte aqui, o outro lado, a gente deixa solto, porque é como ele vai fazer a volta aqui e vai enganchar aqui, assim, ele vai ficar enganchadinho assim, tá? Então a gente vai costurar só um lado aqui. Aí aqui dos lados é super simples, é só colocar essa parte aqui que ficou aberta aqui, passar uma costura reta aqui, bem reforçada, aqui pra dentro, deixa essa tira pra dentro, e do outro lado a mesma coisa. Pego outra tira da parte que tá aberta e pra dentro e passo uma costura ali reforçada. Faz essas três coisas, depois a gente vem pra colocar a parte do plástico e aí termina a nossa peça. Colocado então aqui, costurei deste lado, aqui deste lado e lá em cima. Agora a gente vai colocar o plástico por cima e costurar toda a volta, deixar um espaço para desvirar depois. Então a gente vai pegar o plástico, vai sobrepor ele aqui em cima, em toda a parte aqui. Vamos virar para ser mais fácil de explicar. Nós vamos pegar todo o avental, sobrepor em cima de todo o plástico, só que aqui não dá para botar alfinete, né, no plástico. Então a gente coloca os nossos amigos prendedores. Então a gente vai prendendo aqui na volta. Vamos pegar nessa parte aqui, a gente já dá uma cortada aqui, ó. Não justo, né?
Cuidado para não pegar as partes de dentro, elas não saírem fugindo aqui para fora. Aí vocês vão eleger qual é a parte que vocês querem deixar para desvirar. Então eu vou costurar, começo aqui, né, deixando um palmo aberto, vou toda a volta dele, venho e paro, deixo um palmo aqui aberto para desvirar a peça. Costurado então aqui, deixei então essa parte aqui sem costurar. Agora a gente refila ele todo. Aqui, refilado. E agora vamos desvirar ele então. Então tá desvirado aqui e assim. Só que fica amassado, né? Mas não tem jeito. Aí a gente tem que ir desamassando ele, né? Tem uma técnica. Então, o que falta agora? Fazer o pesponto. Faz o pesponto dele em toda a volta. Aproveita na hora do pesponto, já fecha essa parte que ficou aberta aqui. E prontinho o nosso avental então aqui. Aqui as duas tiras. No caso esse é de amarrar, eu tenho um outro avental aí no canal que eu fiz, que ele é com atrás, eu botei botãozinho de pressão, ele é de ficar regulando, né? Ele é regulável. Esse aqui é de amarrar, super simples mesmo assim. Aqui eu fiz esse bolsinho pensando no celular, né? Que a gente não desgruda do celular, eu pelo menos não desgrudo do meu, porque eu trabalho com o celular, então eu tô sempre com ele. Então eu fiz esse bolsinho pensando nele, que eu mesmo cozinhando ali, né? Dá pra colocar o celular. Então aqui ficou a parte de cima, a alça aqui, que é enganchada então com esse elástico. Eu espero então que vocês tenham gostado desse pack, que foi simples, mas ele é um pack bem útil, né, para a cozinha da gente. E então até a próxima, beijo!